Como voto de cabresto, bico de pena. No programa desta semana, vamos contar como foi o segundo semestre de 2018 para o Judiciário brasileiro, a troca de presidência nos tribunais superiores e a comemoração dos 30 anos da Constituição Cidadã. O que foi destaque em matéria trabalhista e penal e como essas decisões impactaram a vida do cidadão. Novidade no ensino infantil. O segundo semestre começou com definições para milhões de brasileirinhos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal validaram a norma do Conselho Nacional de Educação, que prevê a idade mínima de 6 anos para ingresso das crianças na escola. O questionamento foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que defendeu a matrícula para meninos e meninas que completassem essa idade após o início do ano letivo. Fornecer ou prover a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, me parece que dentro desse espectro de 4 a 17 anos é lícito a administração pública fixar determinados critérios. Quando é que a criança vai entrar na creche, na pré-escola ou no ensino fundamental. É uma decisão de caráter pragmático, de caráter técnico? Sem dúvida nenhuma, mas essa decisão compete ao Poder Executivo. Impedir ou não considerar válida o corte feito numa determinada data, 31 de março, está em que, sendo o Sistema Nacional, o Conselho levou em consideração as condições de todos os alunos nacionalmente, para que, então, o sistema pudesse funcionar a contento. E se demonstrou exatamente que haveria uma desordem no Sistema Nacional se não houvesse esta situação. O ministro Luiz Fux, em seu voto, demonstra isso, quer dizer, haveria não a organização nacional do ensino, mas uma desorganização, até porque, no caso brasileiro, nós temos o início do ano letivo a partir de fevereiro, mas não começa no mesmo dia em todo lugar. A medida, considerada constitucional pelo Supremo na prática, passa a ser aplicada para quem ainda entrar na escola e vale tanto para instituições públicas quanto particulares. O Conselho Nacional de Educação vai entender, de acordo com o que já nos foi adiantado, que as crianças que estão no processo educacional de escolarização devem seguir normalmente, nunca retroceder, porque seria um absurdo retroceder. O que você tem que atentar para a idade de corte seriam para aquelas crianças que não têm escolarização, que estão entrando no processo, então o Conselho vai sinalizar que a idade é 6 anos a 31 de março. E uma outra discussão foi parar no plenário do STF. Seria um ensino domiciliar constitucional ou a educação obrigatoriamente deveria vir das escolas? Se a Constituição somente se referiu ao ensino oficial, é porque somente admite esse tipo de ensino. Essa é uma leitura possível. A segunda é, se a Constituição não veda o ensino domiciliar, deve-se, então, respeitar a autonomia dos pais. A educação é um dever de todos. Penúltimo a votar, o ministro Dias Toffoli foi mais um a negar o recurso. Da mesma forma que a maioria dos ministros, ele esclareceu que não há lei regulamentando essa modalidade de ensino e chegou a citar o exemplo do próprio pai, alfabetizado em casa. Para Toffoli, muitos que passaram por essa experiência sequer receberam uma certificação. Não há como nós dizemos de imediato que é absolutamente incompatível com a Constituição, pedindo vênia aos colegas que votaram no sentido da
inconstitucionalidade do homeschooling de, desde logo, dizer que ele é incompatível com a Constituição. Eu penso que a educação é um dever de todos. E, sendo um dever de todos, ela não pode ser vista como um monopólio exclusivo do Estado, mas uma obrigação do Estado. Proclamo o resultado. Recurso ao qual se nega provimento, vencido o ministro Roberto Barroso, relator, vencido em parte o ministro Edson Fachin e, portanto, com a relatoria atribuída ao redatoria para acórdão para o ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado pela maioria. O artigo 227 da Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente à vida, à saúde, à educação, à cultura. Portanto, a família também tem o dever de assegurar com absoluta prioridade o direito da criança e do adolescente e do jovem à educação. Da educação para a saúde, o Superior Tribunal de Justiça permitiu a importação de medicamentos com canabidiol, substância derivada da maconha. A medida beneficiou uma criança com paralisia cerebral que tinha, em média, 240 crises de epilepsia por mês. Como o remédio não estava disponível no Brasil, a família importou por conta própria. Diante da proibição, uma ação foi ajuizada contra a União e contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que a importação direta fosse permitida. Terceirizar ou não? A discussão tomou conta dos lares brasileiros e o resultado foi dado pelo Supremo. A atividade fim pode ser terceirizada. Por 7-4, os ministros decidiram que a terceirização por completo é constitucional, incluindo a atividade fim, e que a empresa contratante é responsável por eventuais prejuízos aos direitos trabalhistas do empregado. Ambos os relatores, tanto o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator da ADPF, como o ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário, entenderam que a Constituição não proíbe essa contratação, essa terceirização, seja de atividade meio ou atividade fim, e que nesse sentido não caberia, não seria possível a manutenção dessa jurisprudência e dessa súmula do TST. Mas essa decisão ela foi tomada por maioria de votos, mas como foi tomada também em sede de controle de constitucionalidade, essa decisão passa a ser, portanto, vinculante. É lícita, é permitida, é possível sim a contratação de uma empresa por outra para a prestação de determinados serviços específicos com os funcionários, sem que essa empresa contratante tenha que contratar funcionários para a prestação daquele serviço propriamente dito. E no próximo bloco, a repórter Andréa Facina conta como foram as trocas de presidentes nos tribunais superiores e faz um panorama dos 30 anos da Constituição Cidadã. O Repórter Justiça volta já. Trocas dos comandos dos tribunais superiores. No lugar do ministro Luiz Fux, entrou a ministra Rosa Weber. O mandato dela começou com uma missão: coordenar as eleições. No discurso de posse, a presidente destacou o papel do TSE no aperfeiçoamento da democracia. Trata-se, o Tribunal Superior Eleitoral, permitam-me dizê-lo, de um tribunal diferenciado, que, enfeixando atividades jurisdicionais, administrativas e normativas, é responsável pela organização do exercício da própria democracia. Por isso, é o Tribunal da Democracia. E eu o digo tão só para acentuar a incomensurável honra que é para mim presidi-lo. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Jorge Mussi assumiram a vice-presidência e a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral.
Já no Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha e Maria Tereza de Assis Moura tomaram posse como presidente e vice. Eles também assumiram o comando do Conselho da Justiça Federal. Não vou dar rótulo à minha gestão, mas uma coisa é certa: gastarei meus próximos 2 anos e todas as minhas energias para que o Superior Tribunal de Justiça seja reconhecido como o tribunal mais eficiente deste país. No Supremo Tribunal Federal, a então presidente ministra Carmen Lúcia completou o mandato, dando lugar a Dias Toffoli. Aos 50 anos, Toffoli foi o ministro mais jovem a assumir o posto. Ele também passou a comandar o Conselho Nacional de Justiça. Já o ministro Luiz Fux ficou na vice-presidência da Suprema Corte. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. No discurso de posse, Toffoli destacou a importância da Constituição e dos 3 poderes. E se a política falha? Em razão do medo. Resta, ministro Celso, resta o pacto fundante. A autoridade da Constituição e do direito. E nós, o Supremo, somos os garantes deste pacto. Nas demais cortes superiores, as posses foram em períodos diversos. No início do ano, assumiram a presidência e a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho os ministros João Batista Brito Pereira e Renato de Lacerda Paiva. Outra mudança ocorreu no Superior Tribunal Militar. Os ministros José Coelho Ferreira e Mário Barros assumiram os cargos. No segundo semestre, decisões relacionadas ao período eleitoral ganharam destaque no cenário nacional. Por 6-1, o registro de candidatura do ex-presidente Lula foi negado. O TSE proibiu ainda qualquer tipo de propaganda dele como candidato. A Corte também aprovou a candidatura de José Erivaldo da Silva, deficiente visual, ao cargo de deputado estadual por São Paulo. O Ministério Público Eleitoral alegou que a medida garantiu a participação política e a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais no pleito. E a Constituição Cidadã completou 3 décadas. A Carta Magna foi promulgada em 5 de outubro de 1988, logo após a Assembleia Nacional Constituinte. Ela é considerada um símbolo da redemocratização depois de 21 anos de regime militar. Há 30 anos, a sociedade brasileira recebia uma Constituição soberana que assegurava a liberdade de pensamento e direitos fundamentais. Promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. No STF, teve sessão solene para marcar a data. Autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário e convidados participaram da cerimônia. Para cada cidadão, é um trabalho de Sísifo fazer valer as regras da Constituição, a democracia e os direitos humanos, como um bloco de mármore empurrado montanha acima todos os dias. Pode parecer difícil, mas não é uma tarefa infrutífera. Muito ao contrário, é o exemplo, a esperança e a compreensão de que a democracia e o regime de leis exigem cuidados permanentes que nos torna cidadãos ativos e construtores da sociedade justa, livre e solidária que a Constituição garante.
No Congresso Nacional, também teve sessão solene com a participação de várias autoridades, entre elas o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que destacou a importância da Constituição Cidadã. Os constituintes lograram aprovar uma carta extremamente plural, vocacionada a promover a convivência dos múltiplos anseios sociais da nação, contendo um amplo rol de direitos civis, políticos e sociais. A Constituição de 1988 projeta para cada brasileiro o ideal de uma cidadania plena. Sem dúvida alguma, a Constituição considerada cidadã, ela veio trazer muitos direitos, tanto que é considerada, salvo engano, a terceira Constituição mais extensa de todo o mundo. Buscou-se contemplar ali direitos que antes estavam no Código Civil e no Código Penal, e aí se fala da constitucionalização do direito processual, do direito civil, e isso é bastante criticado, inclusive, por alguns civilistas e penalistas, mas de toda forma, naquele amplo rol do artigo 5º, com 78 incisos, 4 parágrafos, se tem um rol meramente exemplificativos de direitos e garantias que devem ser implementados e vêm sendo implementados ao longo dos anos. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares mostra as eleições gerais de outubro e traz um balanço das atividades do STF em 2018. Fique com a gente. O Repórter Justiça Especial com a retrospectiva do Judiciário volta já. De olho no resultado das urnas, o Partido Socialista Brasileiro entrou na Justiça com um pedido de liminar para evitar o cancelamento de títulos de eleitor sem o cadastro biométrico. Para o partido, a medida era inconstitucional. A legenda defendia que os eleitores, principalmente da região Nordeste, não tiveram acesso à informação para cumprir o processo. Mas por 7-2, o cancelamento foi mantido pelos ministros do STF. Mais de 3 milhões de pessoas não votaram este ano porque não compareceram aos cartórios para atualização cadastral. Não comparecer à biometria não gera perda de título. O que gera perda de título é não comparecer à revisão eleitoral quando o Tribunal Regional Eleitoral, constatando que há alguma irregularidade em tese, determina a revisão eleitoral. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator Roberto Barroso, que entendeu que não houve inconstitucionalidade nas normas do TSE. Barroso ainda destacou que seria necessária a atualização dos dados para manter a rigidez do processo eleitoral. Durante as eleições, quase 1.700 urnas foram substituídas em todo o país. Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram o maior número de equipamentos com defeito. Mais de 140 milhões de brasileiros estiveram aptos a escolher um novo presidente. Governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, 54 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais. A justiça eleitoral está saindo muito maior dessas eleições. Em absoluto, nós estamos saindo derrotados. Nós estamos saindo vencedores. Não houve um problema que não tivesse merecido a nossa atenção. Tenho certeza, nenhum advogado de nenhum candidato jamais teve dúvida do sistema eleitoral. E jamais um advogado que atua nesta corte, por nenhum candidato, jamais contestou a integridade das urnas eletrônicas. Pela primeira vez, todos os meios de comunicação, a própria Tribunal Superior Eleitoral manteve uma página para discernir e informar o eleitor sobre o que era falso, o que era verdadeiro. Então, há um grande boato. E aí os vários órgãos de imprensa trabalharam para verificar esse boato é verdadeiro ou é falso e publicaram em diversos sites essa checagem. Então é uma forma de aprimorar a qualidade da informação, uma forma, portanto, de melhorar a qualidade da democracia. Mais garantias para as trabalhadoras brasileiras. As gestantes não podem ser demitidas durante todo o período da gravidez. Para os ministros, o direito constitucional à maternidade é mais importante que o aviso formal à empresa.
se tratava de uma candidata gestante. E os ministros acabaram decidindo, pela maioria quase que absoluta, não é? Não foi por votação unânime, o ministro Marco Aurélio ficou vencido, mas a maioria que se formou foi de que gestação não é doença e, portanto, não se pode aplicar esse precedente que havia sido trazido pelo Estado do Paraná. E aí, os ministros, nesse caso também, relator, ministro Luiz Fux, decidiu que o direito da candidata gestante não pode sofrer a interferência do Estado para dizer qual é o melhor momento para ela decidir quando vai engravidar ou não. Então, essa liberdade de escolha, o Estado não poderia interferir. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros aplicaram a nova lei de crime sexual praticado sem violência ou grave ameaça. A medida acrescentou ao Código a tipificação dos crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro. Agora é crime. Quem abandona o local do acidente de trânsito pode ser penalizado. O caso parou no STF depois que o Ministério Público contestou a absolvição de um motorista que deixou a cena de um acidente. A questão constitucional debatida no presente recurso ordinário é se a opção legislativa de criminalizar a conduta daquele que, com fim deliberado de se furtar a eventual responsabilização civil e penal, se afasta do local do acidente no qual se envolveu, ofenderia a garantia constitucional contra a autoincriminação emanada da Constituição Federal, na medida em que, a contrário senso, exige do agente a conduta de permanecer no aludido local com o fim de viabilizar sua identificação pela autoridade de trânsito, passo necessário para a promoção da sobredita responsabilização em sede judicial. O Supremo confirmou que a previsão no Código de Trânsito Brasileiro de ser considerado crime o fato do agente, do motorista, fugir do local para se eximir de qualquer responsabilidade, veio previsto no Código Brasileiro de Trânsito. O Supremo confirmou essa constitucionalidade porque o Estado do Rio Grande do Sul, e esse é um recurso extraordinário também que questionava a decisão daquele tribunal, entendeu que seria inconstitucional a norma, por violar uma garantia prevista no artigo 5º, que é a garantia da não autoincriminação. Os ministros entenderam, por outro lado, e acabaram reformando esse julgamento, esse acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que o fato de ser considerado crime, a possibilidade de fuga do agente do local do acidente de trânsito, não viola de forma alguma o direito do silêncio, essa não autoincriminação, porque, como disse o relator, nesse caso também o ministro Luiz Fux, trata-se de um crime cujo bem jurídico tutelado é a administração da justiça. No TST, a Vale do Rio Doce e sindicatos assinaram o primeiro acordo coletivo sobre temas alterados na reforma trabalhista, como as horas de deslocamento até o local de trabalho. No final do ano, o STF recebeu a visita do presidente eleito Jair Bolsonaro. Em pronunciamento à imprensa, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, afirmou que o Brasil tem 3 desafios imediatos a vencer: previdenciário, fiscal e da segurança pública. Da parte do Supremo Tribunal Federal, estamos abertos a esse diálogo institucional para estabelecermos um pacto republicano, como já houve no passado e que trouxe leis benfazejas. Inclusive, as leis que tratam do combate à corrupção, o presidente Jair Bolsonaro, foram frutos de pactos assinados entre os presidentes da República, presidente do Supremo, da Câmara e do Senado. E, por isso, então, esse diálogo é fundamental. Eu quero mais uma vez agradecer a gentileza de Vossa Excelência nos receber e dizer que, juntos, buscaremos soluções para o Brasil e trazer a felicidade que o nosso povo tanto merece. Jair Bolsonaro também foi recebido pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. No encontro, o presidente eleito afirmou que o Brasil tem potencial para sair da crise e que a responsabilidade para que isso aconteça é de todos.
O fim do semestre foi ainda de diplomação. Bolsonaro e o vice-presidente, general Hamilton Mourão, receberam no TSE o diploma que oficializa o resultado das urnas. E na última sessão plenária, o presidente da Corte fez um balanço do segundo semestre. Nós tivemos 128 sessões plenárias, sendo 3 delas sessões solenes, 83 presenciais, 42 virtuais, com 3.239 processos julgados. Total de 11.246 processos julgados nas turmas, sendo 2.368 em sessões presenciais e 8.878 em sessões virtuais. Foram publicados, até a data do dia 18 de ontem, 14.350 acórdons. 14.350. No período foram baixados 105.542 processos. Hoje, o acervo do tribunal, números da data de 18 de dezembro, da data de ontem, 38.533 feitos em tramitação, 15,2% inferior ao acervo de 31 de dezembro de 2017. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nós também estamos no Twitter, no endereço que aparece bem aí na sua tela. Até a semana que vem e tchau. Thank you.